Os fundos imobiliários chegaram à marca de 2 milhões de investidores, pessoal. É uma modalidade de investimento que já caiu na graça dos brasileiros. Afinal, é a forma mais fácil de adquirir imóveis sem a necessidade de ter muito dinheiro. Você compra, digamos, pedaços, cotas de fundo imobiliário e já começa a partir do próximo mês receber aluguel proporcional à sua participação. Esse aluguel é mais conhecido como dividendos. Mas o que vem chamando mais atenção desse mercado é o preço que esses ativos estão sendo oferecidos. Os fundos imobiliários estão sendo negociados com muito desconto, pessoal, bem abaixo do seu valor patrimonial. E esse cenário abre oportunidades de excelentes compras. E a partir do momento que se adquire um fundo imobiliário barato, o investidor passa a ter uma rentabilidade, um dividend yield bem acima da média histórica, já que os dividendos pagos pela grande maioria dos fundos seguem como um reloginho, ou seja, apesar da cotação em queda, os dividendos seguem a todo vapor. Mas cuidado, é justamente nessa euforia que o investidor precisa ficar atento. É preciso identificar as melhores opções e evitar armadilhas. E não basta simplesmente investir olhando exclusivamente o tamanho do desconto. E pensando nisso, para ajudar aquele investidor iniciante que quer aproveitar, mas não sabe por onde começar, eu trouxe uma lista dos melhores fundos de cada setor com os menores preços, pessoal, para que você possa avaliar, estudar com mais detalhe e, quem sabe, colocar na sua carteira de investimento. O meu trabalho foi o seguinte: eu peguei todos os fundos imobiliários, fiz a separação por setor, shopping, escritório, galpão logístico, de recebíveis imobiliários, os de papéis, enfim, eu fiz essa separação. Depois disso, eu apliquei alguns filtros. Primeiro foi o Dividend Yield, de no mínimo 8%. E nesse item, eu já quero fazer um alerta. Grande parte dos investidores iniciantes escolhe um fundo apenas pelo Dividend Yield, ou pior, pelo último dividendo distribuído pelo fundo. Gente, em alguns períodos, pode ocorrer de um fundo imobiliário pagar um dividendo acima do que ele costuma entregar. São pagamentos não recorrentes de ganhos acumulados e que geralmente são pagos aí no final de cada semestre. Trago aqui o exemplo de um dos fundos mais cobiçados da Bolsa de Valores, HGLG11. Ele tem por padrão entregar R$ 1,10 ao mês. Só que em alguns momentos ele distribui um valor não recorrente, muito acima do tradicional. É uma armadilha perfeita, para aquele investidor que visa somente a rentabilidade, porque provavelmente ele vai se basear olhando apenas nisso aqui, o último dividendo, que nesse caso correspondeu a mais de 1% ao mês. E a frustração vem logo no mês seguinte, quando o fundo retorna ao seu dividendo normal. E ele percebe que, na verdade, o fundo possui uma rentabilidade em torno aí de 0,67% ao mês. Por isso, vale ressaltar esse cuidado que o investidor precisa ter e pegar pelo menos uma média histórica da distribuição dos dividendos. Um outro filtro foi pegar apenas os fundos imobiliários com o indicador P sobre VP menor ou igual a 1. A gente sabe que quanto mais abaixo de 1 esse indicador, mais barato o fundo está sendo oferecido pelo mercado. Mas a gente precisa também ficar atento até onde vale a pena pegar um fundo aí muito descontado. Afinal, quando o desconto é demais, pode ter alguma coisa, digamos, podre por ali, E o próximo filtro que eu fiz foi selecionar apenas fundos imobiliários com patrimônio acima de 500 milhões. Teoricamente, quanto maior o fundo, pessoal, mais imóveis ele vai possuir, mais diversificado, maior sua distribuição geográfica e, por consequência, mais fácil de sobressair a uma possível crise. Eu também quero, pessoal, fundo imobiliário que tem bastante negociações no mercado, sem a preocupação de investir nele e depois correr o risco, de não poder sair. Ou se sair, ter que vender aí por um preço muito abaixo do que eu paguei. Quanto a isso, a gente olha a liquidez do fundo. Eu peguei somente os fundos que têm aí uma liquidez média de mais de R$500 mil de negociações por dia. Por fim, mas também muito importante, e isso vale, pessoal, apenas para os fundos de tijolo. E no meu ponto de vista, essa deve ser a primeira informação que o investidor precisa olhar quando vai colocar um fundo de tijolo na carteira. Eu vou colocar na tela para vocês uma lista aí de fundos imobiliários. Vamos lá! Quem sabe dizer o que esses fundos têm em comum entre eles? Todos, pessoal, sem exceção, possuem apenas um imóvel. Eles são conhecidos como monoativo. Agora, imagina só a situação, Deus o livre, esse imóvel aí for interditado, sofrer algum desastre natural, o inquilino sair, enfim, é muito complicado depender de apenas um ativo, pessoal. E cá pra nós, gente? Você acha que vale a pena o risco colocar o seu dinheiro num fundo que possui apenas um imóvel? Eu particularmente acho totalmente desnecessário, já que a gente tem dezenas de fundos com 10, 15, 20 ativos muito bem distribuídos aí pelo país. Eu sei, pessoal, que é praticamente um crime
a gente ficar criticando a estratégia de cada investidor. Na renda variável, pessoal, a gente precisa ter a humildade de assumir que não sabemos de nada. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar o futuro, mas convenhamos que esses quase 20 mil cotistas que investem, por exemplo, nesse fundo de shopping, o ABCP11, precisa estar muito bem embasado, com uma estratégia muito bem definida para estar disposto a correr tanto risco assim. Talvez um percentual aí bem pequeno da carteira, quem sabe, mas enfim, não é um fundo aí para qualquer investidor, principalmente para nós iniciantes, que pretende aí montar uma carteira sem muito risco. Pensando nesse cuidado que a gente precisa ter, eu deixei apenas os fundos que possuem no mínimo 5 ativos. Menos que isso, eu tirei da nossa seleção. E depois de todo esse trabalho, dessa seleção minuciosa, de pegar somente aqueles fundos descontados, que teoricamente vão trazer aí um retorno legal, sem colocar em risco o investidor que está querendo começar, a gente chega aos seguintes resultados. Aqui, a quantidade de fundos por setor que passaram pelos filtros. 24 fundos de títulos e valores imobiliários, são os fundos de papel no caso, 9 fundos de logística, 5 fundos de shopping e 7 fundos de lajes corporativas. E aqui eu incluí também aqueles que possuem agências bancárias e lojas de rua. Essa tela mostra pra gente a média de cada setor de acordo com algumas métricas. Por exemplo, dos fundos que passaram pela seleção, os de papel são os que possuem a maior média de dividend yield. E isso já era esperado, viu pessoal? Geralmente eles são os que trazem mais retorno para o investidor. Em contrapartida, o setor de shopping tem a menor média de dividend yield. O setor mais descontado é o de lajes corporativas. Infelizmente, depois da pandemia, muitas empresas adotaram definitivamente o home office. E tá bem complicado achar inquilinos para esses imóveis. Mas esse desconto não é exclusividade apenas para os fundos de lajes corporativas. Média de liquidez em torno de 1 a 3 milhões, ou seja, a gente não vai ficar preso nesses fundos. O patrimônio médio de cada setor, todos acima de 1 bilhão. E agora, vamos ao que interessa. Quem são os fundos imobiliários que passaram aí por todo esse processo de seleção? E antes de mostrar, eu quero apenas deixar claro que isso não se trata de uma recomendação de compra, pessoal. Eu trouxe aqui a maneira que eu utilizo para escolher os meus fundos imobiliários, mas essa é só a primeira parte do trabalho. Depois disso, entra a parte aí de avaliar a gestão, dar uma lida nos relatórios, a qualidade dos imóveis, bem como sua localização, verificar o histórico da distribuição dos dividendos ao longo dos anos. Enfim, tem todo um dever de casa que precisa obrigatoriamente ser feito aí pelo próprio investidor. Vamos lá! Lembrando que todos esses fundos estão com dividend yield superior a 8%, estão com P sobre VP menor ou igual a 1, todos têm liquidez média diária acima de R$500 mil e possuem um patrimônio superior a 500 milhões. E para os de tijolo, tem no seu portfólio no mínimo 5 ativos, começando pelo setor de logística, sempre em ordem dos mais descontados em relação ao seu valor patrimonial, RB-RL11, HS-LG11, BR-CO11, VILG11, LVBI11, GGRC11, XPLG11, SDIL11 e o BTLG11. Agora a gente entra aí nos fundos de shopping. São eles o HGBS11, HSML11, MAL11, VISC11, XPML11. Entrando agora no setor de lajes corporativas, que passaram aí pelo processo de filtragem. BRCR11, JSRE11, HGRE11, Vino11, BBPO11, RBVA11 e o HGRU11. Lembrando que aqui eu estou considerando aí os fundos que também possuem agências bancárias e lojas de ruas. E para fechar, a lista dos que têm uma média de entregar mais dividendo para o investidor, os de papel. Como é uma lista aí com 24 fundos, eu vou deixar passando aí na tela para vocês. E repetindo novamente, pessoal, não é para você sair logo de cara investindo em algum desses fundos imobiliários, caso você se interesse. Faça aí uma avaliação mais detalhada e veja se faz sentido colocar na sua carteira. A única coisa que eu posso falar com total propriedade é da importância da diversificação. Vai começar a investir em fundos imobiliários? Legal, maravilha, mas que esse investimento seja feito da melhor forma possível, com uma carteira bem diversificada e segura, selecionando os fundos dos mais variados setores. Te desejo bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.